Gilmar Mendes não está bem. E aqui não é um ataque, não é nem uma crítica, é uma constatação depois de observar o teor das suas falas, após ele descobrir que o seu nome havia sido colocado no inquérito da CPI do crime organizado para ser indiciado. Por incrível que pareça, até agora o que melhor se comportou com tudo isso foi o Alexandre de Moraes, que não esbravejou, não soltou nada, não fez, por enquanto, nenhuma declaração. Dias Toffoli já foi direto falando que vai caçar e tornar inelegível esses senadores que se atrevem a querer investigar ministros do STF ou criticar a Suprema Corte porque eles estão destruindo a democracia. Gilmar Mendes também fez uma ameaça no finalzinho do seu tweet, dizendo que vai colocar também uma investigação, vai pedir para o Gonê, outro indiciado no relatório, para investigar Alessandro Vieira por abuso de autoridade. Mas teve outros trechos da fala do Gilmar Mendes que mostram claramente que ele não está bem. Eu me refiro do ponto de vista clínico. Ele ataca um ex-procurador-geral da Justiça, da República, desculpa. Ele faz ameaças, ele entra num papo de gangster, que você está me ameaçando, você não sabe com quem você está lidando. E depois ele começa a chorar, falando de como era o Senado antigamente. Assim, não. São 3 trechos que mostram claramente que é a primeira vez que eu vejo o Gilmar tão desestabilizado como ele está agora. Nem quando o Barroso xingou ele de tudo que é nome, vocês viram esse vídeo, né? Eu vi o Gilmar Mendes desse jeito que ele está agora. Vamos lá. Lavajatismo lembra Moro, lembra Dallagnol, lembra Janot, de triste memória. Ou alguém não sabe que às 3 horas da tarde, Janot já estava bêbado. Aqui ele está falando de um ex-procurador da República, procurador-geral da República, Janot. Aqui ele está acusando o cara de estar bêbado às 3 horas da tarde. Olha a forma que ele fala com alguém que exerceu um alto cargo do judiciário brasileiro. Mas calma, agora vamos ver um papo de gangster. Me fala se isso aqui não parece um gangster quando está encurralado. Sabem? Adoro ser desafiado. Lá no meu Mato Grosso, as pessoas dizem: não me convide para dançar, porque eu posso aceitar. Adoro ser desafiado. Me divirto com isso. Mas outros se acoelham. Tem medo. E a assombração, também dizemos no interior, aparece para quem acredita nisso. Então é preciso que a gente esteja atento, inclusive para dizer para aqueles que têm medo de assombração que eles não existem, que são fantasmas, que não amedrontam, que são fantoches. Agora. Eu sou um aluno. Agora, um momento sentimental. Porque ontem a sessão da segunda turma foi usada justamente para se defenderem, tá? Não sei nem o que foi votado ontem. Foi uma sessão apenas de autodefesa. Vamos lá. No do Senado. Eu constituí a minha vida indo ao Senado, em 76, ouvindo Paulo Brossard, Marcos Freire, Jarbas Passarinho, Petrônio Portela, Franco Montoro. Era uma gente de um outro formato, de uma outra estirpe. Aprendi muito com eles. E nesse momento ele está ofendendo todo o Senado brasileiro. Presta atenção nisso, gente. Se essa gente já não sabe nada, podem ver os filmes, os discursos. Podem aprender muito. Eu já tive a oportunidade de dizer ao Moro aqui: aproveite a biblioteca do Senado. Ela é útil, ela ensina. Mas é preciso que as pessoas leiam. Também a videoteca do Senado pode ajudá-los. Se não tem mais gente daquela estirpe, se não tem mais gente daquela estirpe. Mas você está testemunhando o ministro da Suprema Corte ofendendo 81 senadores? Não, peraí, acho que ele vai fazer uma exceção. Ou se tem poucos? Ah, não tem uns poucos daquela estirpe, mas a maioria não presta. É bom que se mire no exemplo do passado. Eu diria a mesma coisa dos ministros da Suprema Corte do passado.
Joaquim Barbosa, os ministros antigamente, que eram comedidos, não davam entrevistas, não voavam em jatinho, não protegiam bandido, nem corrupto, nem soltavam traficantes, nem descondenavam o chefe de um esquema de corrupção. A gente tem saudade do STF do passado também. As instituições, elas são maiores do que os componentes Nesse caso, o STF hoje, com certeza. atuais. Graças a Deus é assim. Porque a história tem os seus ciclos. Talvez a gente não esteja vivendo o melhor. São 3 momentos, tirando a ameaça que ele faz ao Alessandro Vieira, dizendo que vai entrar com um processo contra ele, um inquérito, né? Vai pedir que o PGR, mais um indiciado, ou que pelo menos foi colocado como indiciado no relatório, investiga o Alessandro Vieira. Mas esses 3 trechos mostram que o Gilmar Mendes está, assim, ele sentiu. Ele sentiu muito. Xinga o Senado inteiro, xinga o ex-PGR, que é o Janot, meu Deus. E depois faz uma ameaça, diz para todo mundo: se me chamar para dançar, eu vou dançar. Como que a gente chegou nessa lama, cara? Como que a gente chegou nesse buraco? Bom, chegamos porque a imprensa defendeu esse pessoal durante muito tempo, quando a gente estava avisando que esses ministros do STF estavam saindo da caixinha, né? Estavam destruindo a reputação da Suprema Corte para benefício próprio, não para a democracia. Mas o que aconteceu é que a imprensa nos atacou e nos ajudou a nos colocar em inquéritos. Vamos ver agora como é que a imprensa vai lidar com isso. E o Senado? Como é que o Senado vai lidar com umas falas dessa, hein? Vai se defender ou vai colocar o rabinho entre as pernas?